Obrigado pela presença, pessoal. Quem é que está com a gente aqui? Olha aqui, Maldonado, sempre com a gente. Boa noite, Maldonado, Mário Pires, grande Silvio, minha continência, o pessoal de Juí, José Edson Silva, muito bom, seja bem-vindo. Sérgio Sabino, muito obrigado, pessoal. Ilíada, Ricardo Caldeira, muito bom. Obrigado pela presença de todos. Renato, Itamar, muito, uma boa noite para todos. Maçonaria Brasil. Esteves atento, tem que ficar atento, Esteves. É isso aí, rapaz. Amauri, Hernan Jacob, pessoal aqui, o nosso amigo Sérgio de Uberlândia, professor Hoff, boa noite, professor, seja bem-vindo, é sempre uma grande honra ter o senhor por aqui. Everaldo, grande Amauri, olha aqui, uma turma boa com a gente aqui, 5/5, é isso aí, muito legal, obrigado pela presença, pessoal. Então, nós estamos aqui iniciando a semana aí com uma live muito especial. Aqui temos o pessoal aqui do Instituto Sagres, a Verônica do Instituto Sagres. Muito obrigado pela presença. Como essa live é uma live pet friendly, temos o Capitão Pincher, está aqui com a gente também. É isso aí. Obrigado, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Hoje uma live muito especial, porque é um assunto muito importante para a nossa sociedade, né? Então, para conversar conosco hoje, nós vamos ter a honra de receber novamente o general Rocha Paiva, que já esteve aqui várias vezes, então é sempre uma honra recebê-lo. Boa noite, general Rocha Paiva. Seja bem-vindo ao Bom Combate pelo Brasil. Boa noite. Como vai, Schwartz? É uma satisfação poder participar desse evento aí com vocês, com todos que estão nos assistindo, para falar de um momento muito importante, muito decisivo para a história do país, né? Nós estamos numa encruzilhada que pode nos levar a situações totalmente distintas, né? Independente do que aconteça, né? Ou melhor, dependendo do que aconteça, o país pode enveredar para uma situação de pré-conflito. E isso não é bom. É isso aí. E o general, um oficial do Exército, oficial general do Exército, com muita experiência, sabe o que está falando, já, né, general? General, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença, uma honra muito grande tê-lo novamente aqui no canal. Pessoal, antes de começar, eu gostaria de então, pedir para quem está chegando agora, curtir e compartilhar essa live. Essa live é uma live muito importante, a gente vai falar de princípios, de valores do nosso país e como isso está sendo abalado, né? Então, vamos fazer essa live ganhar relevância. Se você não for inscrito, convido a fazer parte do canal Ao Bom Combate e, no final, deixar sempre o comentário aí que dá mais relevância, tá ok? Lembrando que nós estamos transmitindo essa live tanto no YouTube como no Facebook. Então, eu mando um abraço para o pessoal das duas plataformas. Aos poucos, o pessoal aí, o nosso YouTube está crescendo. Desculpe, o nosso Facebook está crescendo. Semana passada nós éramos 1.000, hoje nós somos mais de 2.000 no Facebook, então agradeço a presença, o apoio do pessoal e nós estamos então transmitindo aí, mando um abraço para as duas plataformas, ok? Então, o nosso convidado hoje já esteve aqui com a gente várias vezes, é o general de brigada da Reserva do Exército Brasileiro, Luiz Eduardo Rocha Paiva, que é professor emérito da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, a ECM, diretor de Geopolítica e Conflitos do Instituto Sagres, de Brasília, e membro da Academia de História Militar Terrestre do Brasil, que eu também tenho a honra de fazer parte. O general Rocha Paiva realiza palestras e escreve artigos publicados em livros, jornais e revistas nacionais e estrangeiras sobre geopolítica, estratégia, liderança, política nacional e gestões de crise. E é um dos coordenadores do Projeto Nação. General, já fica o convite aí para uma próxima live para falar sobre ele, hein? Eu tenho certeza aí que o pessoal vai gostar muito. Então, o projeto é uma parceria do Instituto General Vilas Boas, Instituto Sagres e Instituto Federalista. E tem o objetivo aí de definir rumos, objetivos e diretrizes para se elaborar as estratégias nacionais e setoriais prioritárias que permitam construirmos o Brasil que sonhamos e refletirmos no projeto. Ok, pessoal? Então, esse projeto Nação é um projeto aí que foi construído para um ano aí de eleições, ou seja,
para quem pensa o futuro do país, e a gente vai tratar mais à frente. Hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre o texto apresentado pelo general. É um texto forte, né, general? Que realmente exprime muito o que muitos brasileiros sentem a respeito da situação de nós termos aí um descondenado como pré-candidato à presidência da República. Eu vou ler o texto depois, pessoal, mas para quem não sabe ainda, o título do texto é Lula presidente, ruim na moral da nação e das instituições. General, qual o sentimento que o levou a escrever esse texto? Bom, nós tínhamos uma Operação Lava Jato que estava em plena vigência lá nos idos de março de 2021, do ano passado, né? E que tinha levado vários políticos envolvidos em corrupção ao julgamento e à condenação em várias instâncias, inclusive no caso do ex-presidente Lula, né, que ele foi envolvido em corrupção, foi julgado, condenado em 3 instâncias e por unanimidade. Aí, de repente, eu acho que a Lava Jato começou a ameaçar aquela liderança política patrimonialista fisiológica, né, que está em todos os campos do poder, em todos os partidos, particularmente em determinados partidos que não são ideologicamente radicais, e esses outros, por serem ideologicamente radicais, também não servem para o futuro do país, mas essa grande parte de políticos aliados com essa liderança política ideológica, principalmente radical de esquerda. Então, começaram a ver que o povo, apoiando a Lava Jato como estava, iria lhes causar problema de perda de poder. Então, passaram a torpedear a Lava Jato. Quando houve aquela decisão, né, foi do ministro Fachin, do STF, de descondenar, vamos chamar assim para facilitar, uma série de questões formais que foram levantadas e que levaram ao descondenamento no caso do Lula, condenado por unanimidade em 3 instâncias, eu escrevi um artigo. Aproxima-se o ponto de ruptura. Eu falava numa possível ruptura institucional, que seria fruto do choque entre os poderes da República. E essa ruptura institucional, que poderia causar uma situação de anomia, inclusive até exacerbando um pouco a situação, porque se um poder entra em conflito com o outro, quem é que dá as ordens em cada função estatal, que são a executiva, a legislativa e a judiciária? Se um entra na seara do outro e entra assim, um em conflito, quem é o juiz que vai julgar? É o executivo? É o judiciário? Se eles estão em conflito, entram em conflito, situação de anomia, perda de autoridade no país, convulsão civil, perda de estabilidade, as Forças Armadas teriam que tomar uma posição, não para tomar o governo, para restaurar a autoridade dos poderes constitucionais, que são, na realidade, não poderes constitucionais, são funções estatais, o poder do Estado é uno e indivisível, mas elas teriam que restaurar as funções estatais, executiva, judiciária e legislativa, se estivessem em conflito, e com perda de autoridade total. Por que as Forças Armadas teriam que fazer isso? Para manter a estabilidade do país, evitar uma convulsão social e possível guerra civil. No momento em que elas tomassem uma posição, no momento em que houvesse esse conflito entre os poderes, os 3 podem acionar as Forças Armadas. A quem elas obedeceriam se os 3 estão em conflito e não podem ser juízes desse conflito? Estaremos numa situação de impasse levada pelo próprio artigo 142 da Constituição. Então, seria legítimo, embora não com amparo legal, a intervenção das Forças Armadas, não para tomar o poder, simplesmente para enquadrar a situação e restaurar os poderes constitucionais ou as funções estatais, e talvez não com a roupagem que elas estavam, porque naquela roupagem estavam em conflito. Então, isso seria uma intervenção legítima, no entanto, sem amparo legal, mas para manter a estabilidade. E depois ela se legalizaria com a volta dos poderes constitucionais funcionando livremente. Ou seja, seria uma intervenção para garantir a lei e a ordem. Agora, tem um problema. E se as 3
não estivessem de acordo. Olha o impasse terrível aí. Quem é que comanda? Se o comandante supremo da Força Armada é o presidente, ele está envolvido num conflito com o judiciário, e o judiciário aciona as Forças Armadas e o presidente também, quem é o juiz desse conflito? Então, nós estaremos no impasse. As Forças Armadas, ao tomarem uma posição delas, quem pode garantir que elas estariam unidas? Olha a situação. Então, é uma irresponsabilidade política que leva à insegurança jurídica e política esse conflito entre os poderes. Quando, naquele momento, o STF, através do ministro Fachin, manda soltar o ex-presidente Lula e depois, por questões formais, como o próprio presidente do STF, o ministro Luiz Fux, diz, por questões formais, anula-se, né, o processo que levou à condenação do ex-presidente Lula, e ele, então, adquire possibilidade de concorrer à presidência da República. E aí, naquele momento, eu escrevi, aproxima-se o ponto de ruptura. Só que a série de atividades que eu estava envolvido me impediam de fazer um artigo muito respaldado, que eu não posso escrever de forma pouco respaldada. Então, eu resolvi agora, com mais tempo, escrever, porque eu acho inadmissível um homem julgado e condenado em 3 instâncias e por unanimidade por ter cometido corrupção como presidente da República, que ele volte a ser presidente da República. Isso, qualquer país mais sério, jamais nós chegaremos a essa situação. Primeiro, as instituições não poderiam ter aceitado isso. Depois, a própria sociedade, empresários, a mídia, dar espaço para esse homem. Isso é uma desmoralização da nação. E vai ser um tiro, tá certo, no nosso futuro, se por acaso essa nação o eleger. É passar um atestado, né, de falência moral. E vai ser a ruína da nação e das instituições. Então, no momento em que eu tive tempo, eu agora escrevi. Eu espero que, quem sabe, ajudar a que as pessoas pensem, né, no mal que podem causar à nação. Pensem um pouco. O homem foi envolvido em corrupção quando era presidente da República, o dono da chave do cofre. Agora ele quer voltar a ter a chave do cofre? E nós vamos admitir isso? Nós vamos votar nele? É uma grande ruína mesmo, né, General? Eu queria aproveitar para cumprimentar o amigo F. Mauro, o coronel F. Mauro, caçador da minha turma aí, ó. Boa noite, alto nível sempre, essencial para nos informar. Parabéns, chefes. Muito obrigado, F. Mauro, pela presença. Nós temos o professor Osmar Visibelli com a gente aqui. Muito obrigado. Gostaria de agradecer também o amigo Maldonado, que fez uma contribuição via Pix. Muito obrigado, Maldonado, ajuda bastante a gente aqui. O Marcelo, com o seu superchat. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, isso ajuda bastante aqui o canal, ok? E para quem não acompanhou a leitura do texto, tá? Eu vou ler para o pessoal aqui, é um texto curto, mas o general foi bastante incisivo. E para quem não tiver condições, quem quiser ler o texto por ele mesmo, eu vou colocar no nosso canal do Telegram, tá ok? Vou colocar o texto lá. Eu já pus, mas vou repetir a postagem para a gente poder acompanhar, tá? Eu vou passar aqui, o canal do Telegram está aqui, o link do Telegram está ali, tá ok, pessoal? E para quem quiser acessar via link, o link do Telegram está na descrição do vídeo, tá ok, pessoal? O Coronel Pagiaro aqui, grande Coronel Pagiaro, prazer em tê-lo aqui. Grande instrutor, um abraço, obrigado pela presença, muito bom. Muito obrigado, pessoal, obrigado pela presença de todos. Então, vamos fazer a leitura aqui rapidamente para o pessoal entender as palavras aí do general. Vamos colocar aqui para o pessoal fazer a leitura também. Vamos lá. Então, Lula presidente, ruína moral da nação e das instituições. General de Brigada, Luiz Eduardo Rocha Paiva. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, caracterizou a anulação de processos da Operação Lava Jato como questões formais, ressaltando que não se pode esquecer que a corrupção efetiva aconteceu no esquema que envolveu agentes públicos, empresários e doleiros. Daí o general pergunta, e daí? A nação tinha que se submeter a isso?
Com base nas questões formais, o STF libertou e descondenou, mas não inocentou Lula. Nenhum artifício jurídico é capaz de apagar as provas que resultaram em sua condenação nos processos a que respondeu. Passividade e omissão da sociedade e de suas lideranças saudáveis facilitaram a volta à arena política de alguém envolvido em corrupção, como se nada ainda tivesse a responder. A decisão do STF condenou a nação ao risco da volta à presidência da República de uma pessoa antes condenada por unanimidade em 3 instâncias da Justiça. Com Lula poderão voltar a entourage partidária e aliados condenados por corrupção, grupo sinistro que afundou o país no maior lodaçal moral e administrativo de sua história. A esse deplorável desserviço à nação, pode-se acrescentar que Lula lidera um partido socialista, radical e liberticida, idolatra ditadores e ditaduras, não inspira confiança em suas palavras e atitudes, quer controlar a imprensa, portanto, limitar a liberdade de expressão. Preconiza um Estado gestor e centralizador, conforme o programa de governo petista, cujo final será o fim da liberdade e do progresso, a exemplo da obra de seus líderes aliados em Cuba, países da América Central e na Venezuela, e do visualizado em países vizinhos, onde a esquerda chegou ao governo. Caso a nação o eleja em 2022, o Brasil passará um atestado de indigência moral, ferindo de morte o seu futuro. É injustificável a adesão ou a leniência de segmentos da sociedade, inclusive de grande parte da mídia e de empresários, os desígnios de um político inconfiável como Lula. São sintomas da preocupante enfermidade moral que contamina o tecido social. O seu retorno à arena política também comprovou que atores poderosos em nossas instituições atuam, julgam, legislam e decidem pautados por interesses políticos e ideológicos grupais e não pelo bem comum. Na realidade, as instituições não funcionam e, por isso, o Brasil é uma pseudodemocracia. Na seara política foi retomada a aliança entre as lideranças patrimonialista fisiológica, marxista-leninista e fabianista, todas com presença marcante nas 3 funções estatais, principalmente na legislativa e na judiciária. Nessa nefasta coligação, teme os novos rumos que o Brasil tenta trilhar, pois são os caminhos contrários aos de seus interesses, daí desvirtuarem e deslegitimarem instrumentos legais para voltarem ao poder. O mentor intelectual do PT, Zé Dirceu, disse: aí nós vamos tomar o poder, que é diferente de ganhar a eleição. O poder do Estado é único e indivisível, sendo o executivo, o legislativo e o judiciário apenas funções estatais, que deveriam ser independentes, harmônicas e equilibradas. O que se conclui da ideia de José Dirceu, ainda condenado pela Justiça, é que o PT pretende empalmar as 3 funções estatais e submeter o Estado ao partido, pois só assim terá tomado de fato o poder. Ora, o Estado é um delegado da nação, portanto, não pode ser dominado por um partido como almeja o PT. No socialismo, antessala do comunismo, prosseguindo aqui, no socialismo, antessala do comunismo, o partido substitui o Estado e escraviza a nação, pois se julga o único ente capaz de decidir o que é melhor para a sociedade. Em sua autocrítica, após a queda de Dilma, o PT e militantes comunos socialistas declararam que o erro cometido foi não ter assumido o controle das Forças Armadas, em particular, seus sistemas de ensino, promoções e designação de cargos. Assim, para implantar o seu projeto de poder, as instituições mais atacadas serão as Forças Armadas. Lula representa o que são antivalores para as Forças Armadas. E, após condenado por unanimidade em 3 instâncias da Justiça,
e descondenado com base em questões formais de discutível legitimidade, criou-se uma situação de extremo embaraço para as Forças Armadas. Como promover o culto a valores morais, cívicos e éticos, ao mesmo tempo em que se submeteriam e prestariam honras militares a um comandante supremo, com o histórico de Lula? Quais os reflexos na coesão, disciplina, autorrespeito e autoestima das Forças Armadas? Por tudo isso, a eventual eleição de Lula será o desastre e a ruína moral da nação e de nossas instituições. Bom, general, é um texto forte e é o que muitos de nós gostaríamos de falar, e eu queria me concentrar na parte que o senhor cita as lideranças, né? Essa passividade e omissão da sociedade e de suas lideranças saudáveis. A quem o senhor destina essa frase? Ou seja, quais seriam as lideranças que deviam ter se movido no sentido de evitar esse acontecimento? Lideranças nos três poderes, lideranças empresariais, lideranças da sociedade civil, porque a sociedade civil, né, pressionando as suas lideranças políticas, né, no executivo, no legislativo e mesmo no judiciário, poderia ter feito alguma coisa. Mas eu acho que o que aconteceu foi lá atrás, né, que começou esse conflito entre os poderes, e já tinha uma ideia muito anterior até mesmo ao governo ao início desse governo atual, já havia a ideia de, no futuro, soltarem Lula. Essa ideia já existia, né? Estavam aguardando a oportunidade. Então, quando começa o conflito entre os poderes e que há uma predominância do judiciário em cima dos demais, então se levantou uma questão que estava sepultada, né? O Fórum de Curitiba podia julgar o Lula. Isso já tinha sido levantado como não podendo e tinha sido pacificado que podia. Aí, de repente, isso volta de moda a liberar, né, o ex-presidente Lula, sem tempo de um novo julgamento, porque aí caiu, foi preterido. Então, acho que eu não posso afirmar, mas presumivelmente lá atrás isso já estava sendo, digamos assim, gestado. Tá? Então, no momento que isso começa a ser colocado em execução, eu acho que faltou pressão de vários lados. E quando eu falo pressão, não falo pressão pública, não. É a conversa, tá certo? A portas fechadas, de mostrar os limites que cada um tem, né? De mostrar onde é que a Constituição marca o fim de um poder e o início de outro, né? Então, algumas medidas que foram tomadas pelo Judiciário, eu contesto totalmente e acho que o Executivo, naquele momento, deveria ter tomado uma atitude mais forte, né? Com a ideia de contemporizar, as coisas foram se agravando. Então, a designação do diretor da Polícia Federal, será que não havia uma forma de se contestar aquela decisão de imediato, levar essa decisão para outro fórum, pressionar outro fórum? A nação não poderia ter pressionado, outras lideranças não poderiam ter pressionado? Obrigar a divulgar uma reunião sigilosa, né, confidencial da presidência da República, às claras? Será que aquilo precisava ser feito da maneira como foi? Então, eu acho que, às vezes, você querendo contemporizar, né, se existe, de um lado, uma ideia de concretizar o que eu acho que existia, que seria a liberação de Lula, e até mesmo o retorno de da possibilidade dele concorrer à presidência da República, então ali devia ter começado a haver uma conversa entre os poderes e a delimitação de fronteiras ou de limites, delimitação de limites. Olha, a partir daqui não faço, porque nós vamos, com base na Constituição, exigir a liberdade entre os poderes. Porque essa história de interpretar a Constituição tem coisa que não precisa interpretar, não. Pelo amor de Deus, está escrito em português. Quando o ministro Lewandowski presidiu o impeachment da ex-presidente Dilma, admitiu que ela mantivesse os direitos políticos, aquilo ali não precisava interpretar, não podia, estava na Constituição. Então, são certas coisas, porque o poder do Estado é uno, é o poder do Estado. As funções são estatais. E essas funções executiva, legislativa e judiciária, elas
essas funções elas têm liberdade, harmonia e equilíbrio. Então, se uma tem liberdade para escolher o diretor da Polícia Federal, tá certo? Se a outra quiser entrar, vai ter que recorrer a um terceiro poder, né? Eu mantenho, porque a Constituição permite que eu designe esse diretor da Polícia Federal, e vamos para o Legislativo. Então, lá atrás, essas delimitações deveriam ter sido feitas, tá? Não foram com a melhor das intenções. Certo? E acontece que nós estamos vendo um ativismo judiciário, que não sei quem diz, e as provas estão aí. Quantas interpelações ou quantas determinações do judiciário já aconteceram brecando a iniciativa do executivo? Isso é invasão de poderes. Não sou eu quem digo, são vários juristas que dizem isso. Então, se de repente isso levar a um conflito entre os poderes, de repente um poder se recusa a aceitar uma imposição de outro poder, nós podemos estar numa situação de ruptura institucional. E isso pode levar a uma situação de anomia, e a situação de anomia com quebra de legitimidade, de estabilidade, pode levar aos poderes acionarem as Forças Armadas. No momento que eles estão em conflito entre si, quem é que vai ser o juiz? Não podem ser as Forças Armadas, ela não tem atribuição legal para isso. Então, cria-se um impasse. E esse impasse seria decidido por quem tem força, e quem tem força seriam as Forças Armadas. Não para tomar o poder e voltar, vamos chamar assim, a um regime militar. Não, simplesmente para restaurar a autoridade dos poderes constitucionais, que estaria quebrada no momento em que eles estão em conflito, situação de anomia. Agora, quem garante que elas estarão unidas e coesas entre si? Isso pode levar a um impasse muito maior. Olhem a situação que nós podemos chegar ainda, se essa situação continuar se aproximando de uma ruptura institucional, como pode acontecer, inclusive, por essa questão, né, que está envolvendo o Executivo com o Judiciário na questão do processo eleitoral. General, amigo aqui, Everaldo Portela de Matos, queria agradecer ao Everaldo aí a contribuição no superchat dele. Ele fala, também reforça o questionamento em relação ao poder moderador, né? E essa colocação do senhor que as Forças Armadas seriam um poder moderador, então, para resolver essa situação, seria isso também, como disse o doutor Ives Gandra? Não há, quem sou eu para discordar do professor Ives Gandra, mas eu não estou convencido de que exista poder moderador no Brasil. Existem funções estatais, aqui chamam poder executivo, legislativo e judiciário, mas o poder do Estado é uno. É uno e é indivisível. Então, não é questão de ser poder moderador. Existem os poderes, vamos chamar de poderes, como consagrados, poderes constitucionais, né? Se eles entrarem em conflito, não existe como resolver esse problema. Daí eles terem a obrigação cívica, republicana, de evitar um conflito. E se um não entrar na seara do outro, isso não vai acontecer. Se por acaso um for acionado contra uma decisão de outro, que seja resolvido num terceiro poder. Se são dois poderes em conflito, que seja resolvido por um terceiro poder, no caso, seria o legislativo. Acontece que o judiciário está também, digamos assim, com poder maior do que o legislativo. E isso é muito perigoso. Então, não existe poder moderador. As Forças Armadas não têm nenhum amparo escrito legal em que elas podem tomar uma decisão de intervir no processo político. As Forças Armadas, elas podem ser acionadas pelos três poderes, mas a ordem de emprego é do presidente da República. E aí eu volto a dizer, no momento em que eles estão em conflito, né, se o judiciário acionar as Forças Armadas contra o Executivo e o Executivo acionar as Forças Armadas contra o Legislativo, quem é o juiz disso aí? Em princípio, seria o Legislativo, né? Mas e se ele também estiver envolvido no conflito, não tiver poder? No momento em que você vive uma situação de conflito que leva à anomia, isto é, a perda da autoridade dos poderes constitucionais,
Isso justifica a intervenção das Forças Armadas não para tomar o poder, e sim para restabelecer a lei e a ordem, né? E restaurar os poderes constitucionais, executivo, legislativo e judiciário. Não para elas, Forças Armadas, tomarem o poder. Por que se justificaria essa tomada de posição das Forças Armadas? Para evitar uma situação de anomia, de perda de estabilidade, com convulsão interna e até uma guerra civil. Elas fariam uma intervenção sem amparo legal, mas com legitimidade para restaurar a estabilidade e restaurar os poderes constitucionais. Restaurar os poderes constitucionais, e não para assumirem o poder. E por que elas fariam isso? Porque se os três poderes estão em conflito, nós estamos numa situação de anomia que pode levar a guerra civil e sangue correndo na rua. Então, é restaurar a estabilidade. Então, uma atuação das Forças Armadas nesse sentido, ela teria legitimidade não para elas assumirem o poder na nação, e sim para restaurarem os poderes constitucionais, tá certo? Então, seria uma atuação legítima, mesmo que sem amparo legal, porque não tem amparo legal para isso, mas seria uma atuação legítima para restaurar a estabilidade e evitar uma convulsão social e sangue correndo na rua. Não para elas assumirem o poder e restabelecer, como se diz, regime militar, não. Para restaurarem a autoridade dos poderes constitucionais. General, você só sabe que quando a gente fala sobre isso, o chat aqui fica pegando fogo, né? Então, queria agradecer ao amigo Reinaldo Borges, que fez uma contribuição e falou uma coisa que é o que eu penso. Não é a hora de chamar o presidente do Senado e fazer a sua obrigação, ele tem se omitido. E é interessante, né, General? Em ano de eleição, parece que o Senado e a Câmara acordaram, tanto que semana passada fizeram, né, uma reunião, né, onde os ministros do STF não compareceram, mas fizeram uma reunião falando de ativismo judicial. Talvez um ano de eleição tenha movimentado o pessoal. Talvez seja isso, né, General? Talvez seja isso, né? Mas eu acho interessante o que o senhor acha dessa colocação dele, do Talvez Reinaldo. uma mexida na legislação. Por que não se pode abrir um processo no Senado contra o ministro do STF sem que o presidente do Senado o autorize? Por que um poder tão grande na mão do presidente do Senado? Então, talvez é uma mexida na legislação, não. Se a maioria, né, do Senado quiser, abre-se um processo contra um ministro do STF. Agora fica na mão de um homem só, né? E então se perde, digamos assim, a oportunidade de haver realmente um equilíbrio entre os poderes. Porque não pode ser na mão de um homem, né, abrir ou não um processo, né, contra um ministro da STF. Aí entram outras situações, né, que podem, às vezes, levam a que esse no caso, o presidente do Senado, né, não se sinta seguro de abrir um processo contra um ministro da STF. Pois é. E foi feito um pedido público, né, de assinaturas, né? Foram, se não me engano, mais de 3 milhões para que fosse levado a cabo essa análise, né? A nossa amiga Denise Carneiro aqui, ó, agradeço a gentil doação, Denise. Ela colocou que, na opinião dela, a ruptura institucional já aconteceu. Não com a libertação do presidiário, mas sim com a permissão para concorrer ao cargo máximo da nossa nação. Bem complicado. É o que o General colocou aqui. No momento em que tiraram todas as acusações, né, e que caducou por tempo o inquérito, ele passou a ser um homem sem nenhuma restrição a concorrer, que eu saiba, né? Não tem mais nenhuma restrição legal a que ele concorra à presidência da República. Agora, nós chegarmos a essa situação é que é triste. Nós termos uma legislação que permita que isso aconteça é que é triste. Né? General, na sua opinião, eu vi que o senhor colocou aqui no texto também
que na realidade é até chocante entender a imprensa atualmente apoiando, fazendo até um papel de partido político apoiando o Lula, sendo que ele já deixou claramente que quer regular os meios de comunicação, que vai restringir a liberdade de expressão, né? Isso ficou bem claro. O que o senhor acha que, na opinião do senhor, a imprensa, né, a mídia de um modo geral, e os empresários, por que ainda é esse apoio? Porque, afinal de contas, o PT jogou o Brasil numa grande arapuca que levou a gente à recessão, né? O que o senhor, na sua experiência, o que o senhor acha? Por que esse pessoal está apoiando o Lula? É difícil de você entender, né? Alguns interesses existem aí. O que existe é muita ideologia. A ideologia socialista, a ideologia comunista, socialista, que chama do jeito de chamar de esquerda radical, ela tem muita força na imprensa. Então, leva a isso daí. Infelizmente, nós convivemos com essa situação. Eu acho que é muito triste que um país chegue a esse ponto. Daí, o crescimento da mídia não, vamos chamar assim, não, da mídia alternativa. A mídia alternativa está crescendo porque ela tem muito mais credibilidade do que a mídia tradicional. E a mídia tradicional tem outros interesses. A nossa classe artística é tremendamente de esquerda. E a nossa classe, no caso, nos meios de comunicação, também foram dominadas pela esquerda, nas universidades. Né? Daí o que acontece. Agora, no futuro, quando o garrote, né, os pegar, né, eles vão ver o que eles estão fazendo. Então, é importante a gente incentivar a mídia, não essa mídia tradicional, incentivar essa mídia paralela, né, porque ela está tendo mais penetração do que a mídia tradicional. Eu não vejo mais Jornal Nacional, eu não vejo mais noticiário de Globo, CNN. Né? Eu me atenho, não estou fazendo propaganda, não, eu me atenho a Jovem Pan. Né? Por quê? Embora a gente saiba que ele tem um viés, né, de centro, né, pelo menos me parece muito mais confiável. Então o problema fica por isso aí. Eles dominaram o meio universitário, com isso, né, os nossos jornalistas que vão para a mídia tradicional, né, eles têm uma cabeça, né, feita e fazem o papel, né, que foram preparados para fazer. Obrigado, general. Queria agradecer aqui o amigo Everaldo Portela de Matos, que fez uma gentil doação aqui mais uma vez. Muito obrigado, Everaldo. Ele agradece ao senhor. É nesse sentido que eu também entendo as Forças Armadas restaurando a ordem constitucional em nossa pátria. Obrigado, Everaldo. E o chat continua pegando fogo, viu, general? Aqui, ó, tem o pessoal dizendo que não confia no alto comando, José Ancilheiro, pois podiam ter intervido nos três poderes, já ter intervido. A Lia Graça recorda que o moderador era o imperador, ou seja, ficou na história. A Aparecida lembra aqui que depois que o PT ascendeu ao poder, aumentaram roubos, bandidos, a criminalidade de um modo geral, né? Inclusive, recentemente, nós tivemos a reportagem relembrando o caso ali da implicação, né? O Marcos Valério implicando ainda mais o próprio Lula no assassinato do Celso Daniel. Então, é uma coisa que preocupa bastante. Nós temos aqui conosco, general, o amigo Coronel Caminha, da Academia de História Militar Terrestre do Brasil, aqui na seção do Rio Grande do Sul, presidente. Muito obrigado pela presença, Coronel Caminha, sempre uma honra muito grande, sempre estar com a gente aqui. O Amauri, ele coloca uma pergunta bastante interessante aqui, viu, general? Ele se preocupa com uma possível guerra civil. O senhor contempla, na sua experiência, esse tipo de possibilidade? Primeiro, se não me engano, algumas perguntas atrás, alguém falou em problema das Forças Armadas, intervir ou não. Olha,
As Forças Armadas saíram vamos chamar assim, do governo, né, em 1985, né? Entregamos aos civis, né? De lá para cá, o que vocês fizeram? Quem que levou o país a essa situação? Foram as Forças Armadas? Agora querem que elas intervenham de novo, assim, de graça? Não. Vai ter que correr sangue na rua para ver se o país aprende, porque elas evitaram que corresse sangue na rua. Enquanto as Forças Armadas estiveram no poder, tá, no regime militar, nós tivemos aqui uma guerra civil, não uma guerra civil, uma guerra revolucionária, que nós resolvemos só com 434 mortos, né, do lado de lá, e mais 119 do lado de cá. E nós entregamos o país, que era a 48ª economia do mundo, e 8ª economia do mundo. Tá? Um país pronto. O que aconteceu é que passarmos o governo numa situação econômica ruim, de inflação, etc., porque nós tínhamos que passar o poder, porque os civis quiseram que nós passássemos o poder, e era natural que passássemos o poder, pensando que o país tinha amadurecido. E o que o país fez? Agora quer que volte de novo, tutelar a nação a vida toda? Não, vamos aprender. Vamos aprender a votar, vamos aprender a não ser enganados. Porque quem botou o PT no poder não foram as Forças Armadas, não. Foram vocês, nação brasileira. Foram vocês que puseram ele lá. E querem agora que a gente tire, ou o PT, ou seja lá quem for, que faça um novo 64. Não. Agora, né, tomem as medidas que tem que tomar. Eu gosto de ver o povo na rua, sim. Continuem na rua. Abandonaram a rua. Por que abandonaram a rua? Porque quando estavam na rua, houve um impeachment, né? Por que abandonaram a rua? Ficaram em casa. Então não me venha com essa que as Forças Armadas, negativo. Elas não vão tutelar a nação a vida inteira, não. É a nação que aprenda. Porque senão vai seguir o caminho da Venezuela. Eu tenho a impressão de que não vai. Porque no final das contas, elas vão tomar uma atitude se o país entrar numa situação de anomia e de guerra revolucionária interna. Olha aqui, mas o professor. Aprendam. Né? Quem botou o PT no poder não foram os militares, não. Quem botou Fernando Henrique no poder não foram os militares, não. Nós tivemos mais 30 anos de governo de esquerda, eleitos pelo povo. E agora não vem botar a culpa nas Forças Armadas disso, não. Ela não tem que intervir a toda hora, não. O país que aprenda, que amadureça. General, só fazer um comentário aqui. Pessoal, é uma característica do militar falar o que precisa ser falado, não o que todo mundo quer ouvir. Tô certo, general? Claro. A gente fala o que tem que ser falado, e não o que muitas vezes as pessoas querem ouvir. Então, o que o general está falando é uma coisa que a gente prega muito nas Forças Armadas, ou seja, cada um resolver a sua responsabilidade. Nós temos responsabilidade, a sociedade civil, a sociedade como um todo, que não só civis votaram no PT, mas toda a sociedade votou. E nós temos agora, em outubro, uma função muito importante, por isso que eu insisto aqui no canal, general, que nós temos que evitar a abstenção, nós temos que levar todo mundo de casa, convencer amigos, convencer o pessoal mais velho, que já não tem a obrigação de votar, porque eu vi a esquerda votando, eles levam todo mundo. Então, nós temos que ter na nossa mente a nossa responsabilidade como eleitores. E a gente não pode deixar de trabalhar a política nesse sentido. General, nós já estamos aí com 44 minutos de live. Eu queria passar para o tópico muito importante, que eu abordei diversas vezes aqui no canal, que é realmente a intenção dos petistas, né, da esquerda, interferir nas Forças Armadas. Fiz várias lives sobre isso. Nós usamos como exemplo o que aconteceu na Venezuela, ou seja, a partir do momento que o Chávez comprou as Forças Armadas, acabou o país. Acabou o país mesmo. E nós vemos aí a destruição que tudo isso provocou. Eu queria a posição do senhor, antes de passar a palavra para o senhor, eu gostaria de agradecer o Sérgio Cardoso, que fez uma gentil contribuição. E depois, o general, excelentíssimo senhor general, qual o risco de governos estaduais alinhados ao ex-presidente descondenado mobilizar tropas estaduais em desfavor ao governo federal numa hipotética ruptura?
também fala da situação dos militares, né, general? Se o senhor quiser, o senhor tem a palavra. Tentar, eles vão tentar, mas eu não acredito que eles consigam, particularmente as polícias militares, eu não acredito que eles consigam controlar e desvirtuar, não. Mas que eles podem tentar, podem. Isso tudo vai depender do quê? Nós vamos ter uma eleição, não vamos? Eleição popular, né? Nós vamos às urnas. Né? Está havendo um movimento, né, de uma busca de um processo eleitoral que tenha credibilidade. Vamos apoiar essa luta em prol da credibilidade. O que nós podemos fazer? Vamos para a rua. Vamos lutar na rua pelo aquilo que a gente quer. Sem as armas que eles usam, né? Com as armas entre aspas, que nós temos, que é a presença, a manifestação, a disciplina, a bandeira verde e amarela, defender ideias republicanas, ideias cívicas. Mas vamos mostrar a nossa força, a nossa presença. É isso que nós precisamos fazer. Eu acho difícil que, digamos, sejam cooptadas as polícias militares para uma guerra revolucionária. Eu acho difícil que isso se consiga. Nós temos uma boa ligação com as forças policiais, né, dos estados, e elas ainda têm um regime disciplinário, um regime de valores que eu acho que eles são confiáveis, né? Claro que pode haver defecções aqui ou ali, mas, de uma maneira geral, são confiáveis, sim. Você tinha feito uma outra pergunta antes, se não me engano? Sim, é relativa ao texto que o senhor coloca. Qual a preocupação do senhor? Eu sei que o senhor bateu bastante destaque, aquela autocrítica do PT, né? Eles já deixaram bem claro que vão interferir nas Forças Armadas. Qual a sua visão, general? Porque isso a gente destaca bastante aqui no canal. Essa preocupação também. Qual a visão do senhor sobre isso? Acho que eles vão tentar isso e vai ter conflito. Vai ter conflito que eu não sei qual é o final do conflito. Tá? Mas eu acho que eles não vão conseguir. Tá? Eles vão tentar, mas eu acho que não vão conseguir, que vai ter reação. Tá? Reação de forma, né, procurando atuar de forma legal. Né? Mas vai ter reação e eu acho que, pela formação que nós temos, vai ser difícil eles conseguirem cooptar. Mas que vão tentar, vão. Assim eles fizeram em todas as partes do mundo. Só que, no Brasil, as Forças Armadas elas têm uma característica muito... Eu fui da missão de paz das Nações Unidas em El Salvador e nós éramos 47 observadores militares brasileiros. A gente vê uma diferença na formação profissional, na formação moral e cívica dos nossos militares. E eu tenho muita confiança de que as Forças Armadas vão ser uma grande barreira caso o PT, assumindo o poder, queira atropelar as Forças Armadas para implantar aqui um regime socialista ou buscar um regime socialista, exemplo do que fizeram em outros países. Porque vai ser difícil, eles teriam que atropelar a lei. Eu acho que vai ser difícil. Existe uma legislação e vai haver reação. Em princípio, pelos caminhos legais, mas deverá haver uma reação. Eu acho que tentar cooptar as Forças Armadas para implantar um regime socialista no país é o caminho de um conflito interno de graves consequências. Tem um pessoal ainda que está com saudade, ainda está achando que não devia ter entregue o governo após o governo militar. O pessoal está com bastante saudade. A gente fica feliz pela confiança que o pessoal tem nas Forças Armadas, mas isso não é uma democracia. A gente tem que é a sociedade civil que tem que assumir a sua responsabilidade. A nação não pode ser eternamente tutelada pelas Forças Armadas. O que está acontecendo no Brasil é que a gente pensa assim, a coisa está acontecendo agora. Não, isso já acontece Isso aconteceu nos Estados Unidos. Infiltração no meio acadêmico, infiltração nas instituições. Aqui no Brasil isso aconteceu. Infiltração na igreja. Né? Então, essa infiltração no meio acadêmico, no meio estudantil, né, na área de ensino do país, a infiltração no seio da sociedade, nas famílias, isso causou um mal muito grande ao país. Se você olhar bem,
o que era o Brasil em 64, 68, a igreja era totalmente democrata. Agora não é mais. A igreja está tremendamente contaminada. Poucas instituições, talvez só as Forças Armadas, não foram contaminadas. E olha que nós vivemos 30 anos de regime socialista no país, né, de cunho socialista no país. E eles não conseguiram se infiltrar nas Forças Armadas. Mas agora eles vão tentar com muito mais força. E daí eu acho que nós vamos ter que blindar as Forças Armadas para que elas não caiam, tá certo, na cantilena que caíram as Forças Armadas em outros países vizinhos, inclusive um exemplo gritante é o da Venezuela. Nós temos a Argentina, a Força Armada fragilizada, não tão infiltrada, mas fragilizada. Eu não sei como é que está no Chile, mas na Venezuela, totalmente infiltradas, né? E até contaminadas pelo tráfico de droga, pelo narcotráfico. Aqui no Brasil, nós vamos ter uma situação de tentativa de cooptação das Forças Armadas. E vamos ver o que vai acontecer, porque nós somos formados de uma maneira em que o país vem em primeiro lugar e não partidos. Quem vem em primeiro lugar é a nação e não partidos. Então, nós não vamos fazer o jogo de partidos. Eu tenho a impressão que vai ser difícil eles conseguirem transformar as Forças Armadas verde e amarelo em Forças Armadas vermelhas. É isso aí, general. Muito obrigado pela sua explanação. O pessoal tem comentado aqui, ó, o professor Marcelo Hoff, que é diretor e professor de uma escola aqui no interior do Rio Grande do Sul, a educadores, todos contaminados por essa ideologia nefasta. Então, falando da contaminação. E também padres e professores contaminados. Ou seja, nós temos que ter muito cuidado em relação a isso, né? Porque essa contaminação, a sociedade tem que expor essas pessoas, tem que realmente trazer a amostra aqui, ó. A Sol Estopato lembrando aqui, general, que estão falando do seu artigo na Jovem Pan. O senhor falou da Jovem Pan, o pessoal ouviu, está falando do seu artigo. E eu queria, como última pergunta, antes da gente passar para as considerações finais, general, em relação a que o nosso amigo Diógenes pergunta, o senhor acha que o Exército, as Forças Armadas, o Ministério da Defesa vai garantir a lisura nas nossas eleições? É essa a intenção, não tenha dúvida. Eu não sei o que está acontecendo lá, digamos assim, no contato entre, no caso, o Ministério da Defesa e o TSE. Mas não tem dúvida que eles estão procurando exatamente isso. É garantir a credibilidade do processo. Eu não estou dizendo, não posso afirmar que o processo seja contaminado. Mas o que precisa é haver confiança. Eu acho que a confiança total seria você ter o voto eletrônico e o voto impresso. Para mim, isso é pacífico, tinha que ser assim. Você vai pelo voto eletrônico, sai o resultado em 2 horas, mas só vai ser confirmado depois de conferido o voto impresso. Para mim, não tem dúvida. Tá? Eu só confio se houver voto impresso. Eu sou um cidadão, posso confiar ou não. Eu tenho o direito de confiar ou não. Eu só confio se tiver o voto impresso. Agora, eu não sou técnico em informática, eu não sei se existe alguma forma, né, por tecnologia da informação, por tecnologia computacional, de garantir, de auditar o processo inteiro, não só a urna, como também a transmissão dos votos. Se houver a condição de fazer isso através de forma pelos computadores, vamos chamar de forma pela informática, tudo bem. Mas eu, cidadão brasileiro, eu preferia ver o meu voto impresso. É isso aí, pessoal. Bom, eu agradecer muito o apoio de todos que estão aqui, agradecer a gentileza aí dos comentários. General, a gente fica muito contente mais uma vez de o senhor trazer a sua sabedoria, a sua experiência aqui para o canal. Então, eu gostaria de passar aí para as considerações finais, já agradecendo a todos aí, e lembrando que o general certamente voltará aqui para falar sobre o grande programa, né, o projeto de nação aí, nesse momento especial que a gente está falando tanto sobre as eleições. General, então, as suas considerações finais, agradeço mais uma vez a sua vinda aqui no canal Ao Bom Combate.
O nome do canal Bom Combate é exatamente o que nós temos que fazer agora. É não desistir do Brasil, tá? Acreditar que nós temos força e nós temos poder, estar junto aos nossos representantes, tá certo? Para que eles defendam as nossas bandeiras e não desistir do país. Eu estou na reserva já faz 15 anos, tirei a farda, né, material, mas a farda afetiva que tem dentro de mim, do soldado, que tem um compromisso com a nação, que não tem tempo de serviço. Então, quando a gente ali dedicar-me inteiramente ao serviço da pátria, cuja honra, integridade e instituições, defenderei com o sacrifício da própria vida. Eu não estou nem sacrificando minha vida ainda, né? Se tiver necessidade de fazê-lo, a gente o faz, né? Mas eu não vou desistir do meu país. Eu vou lutar e vou no bom combate a vida inteira. E nós temos muita coisa a fazer pela frente. Nós temos que dar força àqueles que estão tentando garantir a lisura do processo eleitoral, né? Defender as nossas ideias, irmos para a rua para defender nossas ideias, se tem aí no dia 31, no dia 7 de setembro, vamos lá, e a luta continua. Não vamos desistir do Brasil. Vamos tocar o nosso barco para frente. Parabéns aí ao Coronel Jorge Schwerz pelo canal e vamos em frente, porque muita coisa a gente tem que fazer e muita coisa a gente pode fazer. O que a gente não pode é desistir do Brasil. Muito obrigado pelas palavras, viu, general? E a gente sempre destaca aqui que a única maneira da gente perder essa guerra é se nós desistirmos. Uma das maneiras que a gente pode colocar, fazer com que as pessoas vejam que todos amamos, queremos o melhor para o Brasil, por exemplo, colocar uma bandeira na janela. Tem até um grupo, tem uma turma ali, aqui no Rio Grande do Sul, que é o movimento Bandeira na Janela. Então, que incentiva todo mundo a colocar uma bandeira na janela, a gente participar de manifestações democráticas, mostrar o amor pelo país e a gente também trabalhar a política de tal modo que a gente eleja aí as pessoas no dia 2 de outubro que estejam realmente comprometidas com o bem comum. Eu gostaria de encerrar, general, com um videozinho rápido de uma pessoa que, para mim, é a referência entre os conservadores, que é o Percival Pugina. Ele fez um vídeo no qual ele destaca 20 motivos para não votar no PT. Ok? 20 motivos para não votar no PT. Então, passar um videozinho rápido aí, alguns minutinhos antes da gente encerrar nossa live. Eu mando um abraço para o amigo Percival Pugina, que fez esse vídeo no canal dele, e nós trouxemos aqui para o nosso canal. Eu listei 20 situações extremamente graves, da maior gravidade, que ocorrerão fatalmente. Isso não é fantasma. Com a vitória de Lula. Vejam, 20 motivos, eu vou ter que lê-los, porque são muitos, são 20. Reinserção de uma organização criminosa no quadro dirigente da República, atribuindo a essa organização criminosa o direito de nomear mais 2 ministros para o Supremo Tribunal Federal. Tomada do poder por José Dirceu, nos seus termos. Reestatização do que havia sido privatizado. Marcha ré na República, influência e interferência política no Conselho Nacional de Justiça e no Conselho Nacional do Ministério Público. Gravíssimo. Recrudescimento das ações terroristas dos movimentos sociais. Relativização, quando não supressão do direito de propriedade. Restrições ainda maiores ao direito de defesa, ao nosso direito de defesa à vida. Apoio político à legalização do aborto. Incentivo ao aparelhamento partidário da burocracia federal, já aparelhada, agravando-se a possibilidade, que Deus nos livre, de uma vitória de Lula, que pode ser causada pela omissão dos nossos eleitores, dos que não são de esquerda. Manutenção do sequestro da educação pelas organizações políticas de esquerda. Ampliação do poder da extrema imprensa em geral e da Globo em particular, o retorno dos fazedores de presidentes. Restrições ainda mais severas
a liberdade de opinião e expressão nas redes sociais. Está prometido, está em curso. Está prometido e já está em curso. A aceleração do fracionamento identitário da sociedade brasileira. Gente, mais fracionamento, mais divisão, mais luta de classes, mais inconformidade, mais revolta, mais antagonismo semeado. Combate crescente à instituição familiar como célula essencial da sociedade. Uso do poder para a garantia da impunidade. Omissão perante a criminalidade de rua e perante o crime organizado. É óbvio. Ou vocês acham que os criminosos deste país vão votar em quem? No Bolsonaro? Claro que não. Uso do poder para a garantia da impunidade, extinção das escolas militares e controle dos currículos de formação militar, revisão das regras de promoção e venezuelização das Forças Armadas. Sonho de todo autoritário, de todo ditador. Interpretação equivocada da laicidade do Estado, reduzindo a expressão da espiritualidade da cultura religiosa do povo brasileiro. Apoio estatal à erotização da infância e estímulo ao desenvolvimento confuso da sexualidade, porque eu não sei qual o motivo, mas fazem uma imensa questão de tratar destas coisas em sala de aula com as crianças o mais cedo possível. Quando eu elaborei essa lista, pressionado pelos fatos, por aquilo que ouço, eu fiquei pensando e preocupado com o fato de que aqueles que querem essa lista na íntegra, aqueles que querem boa parte dessa lista, todos vão estar na fila, ainda que não concordem com toda a lista. É para lá que vão. Eles vão votar. E tem gente que diverge dessa lista, que não concorda com nada do que está aqui, com esta pauta, não se importa com o resultado da eleição. Acho que não tem nada a ver com isso. Grave erro moral. Por isso peço, compartilhem o vídeo, ajudem a outros a perceberem, quem sabe, o tamanho do erro que estão pensando em cometer. Meu nome é Percival Pugina, quero o meu país de volta. Não solto a ponta da corda e peço a Deus que abençoe o nosso país. Pense nisso. É sempre bom lembrar, então, as palavras sábias de Percival Pugina, né, General? General, eu queria mais uma vez agradecer a sua presença, sempre trazendo muito conhecimento, muito posicionamento, e aquela história, né? Militar fala o que tem que falar e não o que as pessoas querem ouvir, né, General? Acho que é uma característica nossa, né? Então, eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a sua presença, a todos que estão com a gente aqui, aos novos inscritos, ao pessoal que doou, ajudaram bastante o canal, aos moderadores, hoje teve bastante trabalho, o pessoal que deixou as perguntas, Madame Lamarechal, que estava com a gente aqui. E é isso aí, agradeço a presença de todos, lembrando aí que o preço da liberdade é a eterna vigilância. General, mais uma vez, muito obrigado e parabéns pelo trabalho do senhor. Obrigado.